Olá, bom dia, tudo bem? Vamos aqui à nossa terça, diagnóstico na prática. Hoje eu vou falar sobre a demora para fechar o diagnóstico em caso de suspeita de TEA. Por que alguns casos demoram tanto para fechar esse diagnóstico? A gente escuta isso de pais, às vezes de profissionais que demoram, né? Ficam aí meses. Tem crianças que às vezes chegam aqui para avaliação multidisciplinar e a gente escuta, né, os pais falando, olha, ficou um ano e não fechou. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre 3 motivos básicos porque esses diagnósticos costumam demorar para fechar, né? Eu cheguei aqui um pouquinho atrasada, hoje é um dia de atendimento, peço desculpas aí para as pessoas que estão acostumadas a essa aula às 11h30, mas enfim, correria, atrasos aqui nos atendimentos. Bom, o primeiro motivo que eu acredito que causa esse tipo de dificuldade em casos de suspeita de TEA e desenvolvimento atípico, devido à grande variabilidade que nós encontramos nas características, sinais, sintomas das pessoas que se encontram dentro do espectro autista. Então, não existem 2 perfis iguaizinhos, tá? Então, há uma grande variabilidade. Tanto há que na última revisão, né, do nosso guia, do nosso manual lá, DSM-5, partiu-se para a ideia de espectro por conta dessa grande variabilidade. Então, isso por si só, já causa aí uma necessidade de uma grande expertise do profissional, a necessidade de experiência, a necessidade dos outros 2 fatores que eu acredito que influenciam para essa demora muitas vezes, né? Mas se tudo estiver ajustado, não demora, né? Então esses fatores, ao mesmo tempo que eles levam a demora, se a gente cuidar deles, se a gente olhar para eles, a gente consegue fazer com que esse processo acelere, né? Exatamente por conta dessa grande variabilidade de sintomas e perfis muito diferentes, é preciso então a expertise, o olhar treinado desse profissional que vai se colocar na condição de avaliar uma criança dentro com suspeita para sinais de risco ou transtorno do espectro autista, né? Com sinais de risco para o transtorno do espectro autista ou atrasos no neurodesenvolvimento. Então, o segundo motivo é a carência de profissionais especializados, capacitados para fazer isso. E aí a pergunta que eu escuto normalmente é assim, qual é a especialização? Qual é essa capacitação? O problema vem lá de trás, né? O problema vem de uma formação dos profissionais da área da saúde e educação, de nem ter matérias específicas, né? Um transtorno do espectro autista com uma estatística de 1 para cada 54 nascidos, e não temos na nossa grade até hoje, né? Algo específico para isso. Então, esse transtorno é citado em disciplinas específicas, às vezes em disciplinas completamente inadequadas para o assunto, às vezes, ou diria que talvez a maioria das vezes, na disciplina de intervenção somente, não na de avaliação, né? Então, quando não aparece lá na disciplina de psicanálise, né, só citada lá como a possível 4ª estrutura
neurose, psicose, perversão e talvez a quarta estrutura, às vezes vem junto com esquizofrenia, como eu aprendi, eu sei que muitas pessoas aprenderam, eu aprendi como, olha, psicose, né, mas talvez seja a quarta estrutura, aprendi lá na psicanálise, na disciplina de psicanálise, não aprendi nada de intervenção. E há talvez 3 anos atrás, foi antes lá de 2019, a nossa estagiária aqui, de uma universidade aqui de São Paulo, de psicologia, aprendeu em psicanálise também, então não é tão antigo assim. Eu sempre escuto isso das minhas alunas lá do curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista, que ainda vem na disciplina de psicanálise ou nem vem nada. Eu tenho uma estagiária atualmente aqui também. E viu alguma coisa, mas assim, falando lá da experiência do professor, e não ainda de disciplina, mas ela ainda está em formação, estou aí da expectativa de saber onde ela vai ver isso na graduação dela. Mas sempre em contato com acadêmicos de psicologia, sempre tento entender aonde é que isso vai aparecer. Mas normalmente, gente, é uma pincelada e não algo com a ênfase que eu acredito que deveria ter já na universidade. E depois, há ainda uma carência de cursos com a ênfase na avaliação. Há muitos cursos com ênfase na intervenção, né, nas especializações, enfim. Tanto que os profissionais confundem muito. Há muita pergunta, por exemplo, às vezes lá no meu curso de diagnóstico, perguntando da intervenção. Ou mesmo quando eu abro caixinha de pergunta aqui, as pessoas, o que você quer saber sobre o diagnóstico? Tem pergunta de intervenção. Lá no nosso grupo VIP do Telegram, o que você quer saber nas nossas aulas de terça e quinta sobre o diagnóstico? Vem pergunta de intervenção. Então, diagnóstico é um processo, intervenção, outro processo. Então, há uma carência muito grande sobre esses processos de forma separada, né? Então, a carência dos profissionais, a capacitação dos profissionais para o processo de avaliação, eu diria até que os profissionais não sabem o que eles podem fazer, porque o profissional ser conscientizado de que ele tem um lugar importante numa equipe de avaliação multidisciplinar, transdisciplinar, enfim, para atuar junto com um profissional médico, ele tem que começar lá na universidade, né? Então, os profissionais, diante de sinais e sintomas que eles não conseguem entender, mandam para o médico dar a conduta e não fazem a sua parte nessa avaliação, não sabem muitas vezes que eles podem levantar uma hipótese diagnóstica, contribuir com outros profissionais para o fechamento dessa hipótese diagnóstica, enfim. E quanto mais cedo os diagnósticos são fechados, mais acesso essas pessoas podem ter a todos os benefícios assistenciais, aos reembolsos dos convênios, à ampla terapia, que a gente já sabe que as terapias intensivas são mais indicadas para as crianças com transtorno do espectro autista. E aí eu tô vendo aqui gente falando de intervenção precoce sempre, mas a gente não pode deixar de citar aqui. A gente tem que intervir precocemente, sim, mas independente do diagnóstico, se esse diagnóstico não for possível, né? Então, não foi possível fechar o diagnóstico, intervenção precoce independente do diagnóstico. Agora, nem tentar o diagnóstico e começar a intervenção precoce. Por que não tentar o diagnóstico? Esse diagnóstico vai ser importante, se ele for possível ser fechado, né? Ele vai ser importante para benefícios, para acesso ao sistema de saúde via convênio, por exemplo, né? Para inclusão e para, enfim, infinidade de motivos. E o terceiro motivo pelo qual há demora é a carência de centros especializados multidisciplinares, né? Então, a literatura já aponta que os diagnósticos mais precoces, mais precisos, podem acontecer aí a partir de 18 meses, desde que feitos por equipes multidisciplinares
devidamente capacitadas. Então, esses centros são dificílimos de se encontrar. Então, um local onde os profissionais estejam atuando em equipe, que todos sejam capacitados, é difícil. Às vezes a gente tem um profissional capacitado, mas esse profissional não conta com... A psico é capacitada, mas não tem uma fono. Então, como psicóloga, a fono é essencial. A TO é essencial, né? Então, para os casos diferenciais, para os casos mais precoces, aonde eu não posso contar com uma fono, fica muito difícil da gente ter essa assertividade nesse fechamento dessa HD. Então, poder contar, a fono poder contar comigo, eu poder contar com a fono, dá muito mais força para um diagnóstico mais precoce e mais preciso. E os pais também, para conseguir encontrar um local de referência onde essas profissionais estejam ali, que possam atuar em equipe, discutir o caso, assistir os vídeos uma da outra, enfim, todos os protocolos que a gente já tem aí descrito na literatura que facilitam essa avaliação, a discussão do caso, enfim. Às vezes a gente vê, principalmente aqui na nossa equipe multidisciplinar, né, que às vezes o caso se arrastou porque passou com uma psicóloga, a psicóloga achou X. Demorou lá 6 meses. Quando foi na fono, o processo demorou, sei lá, 3 meses. Quando a fono foi avaliar aquele relatório daquela psicóloga, aquele relatório já tinha mais de 1 ano e meio, porque até conseguir a vaga com a fono, o relatório já estava antigo, aí foi tentar contato com a psico, já não tinha mais o contato da psico, não conseguiu falar com ela, então precisava de uma nova avaliação, e aí a mãe foi procurar e não encontrava, até conseguir encontrar, até começar um novo processo. Quando foi começar, o relatório da fono já estava desatualizado. Gente, fica num bololô que os pais nunca conseguem esse contato de 2 profissionais. Uma outra coisa que acontece por conta dessa falta de centro especializado, às vezes, é a guerra de abordagem. Os profissionais esquecem que a avaliação diagnóstico nosológico deve seguir o DSM-5, né? Que é ali onde estão todos os parâmetros da ciência para os diagnósticos nosológicos, e não abordagens específicas. Então, eu já ouvi casos, né? Então, foi na fono, e aí foi na psico. Aí a psico da abordagem X rebateu lá a suspeita da fono de uma suspeita de sinais de risco de TEA, por exemplo, porque colocou lá em cena a história da mãe geladeira, né? E aí a mãe ficou lá perdida entre sinais de risco para autismo e uma psico que depois colocou a história da mãe geladeira lá nas costas da mãe. A mãe ficou lá toda culpada e, apesar de toda a culpa, achou melhor ficar com toda aquela culpa do que ter um filho com a possibilidade de ter autismo, e começou ela mesma a fazer a terapia para ressignificar a sua relação com o filho e, enfim, aí dá aquelas cacas, né? Então, o ideal é para um diagnóstico mais rápido, procurar um centro especializado com profissionais capacitados, e esses profissionais é que vão dar conta do primeiro motivo, que é a grande variabilidade nos sintomas, porque se ele for capacitado, ele vai dar conta de conseguir fazer essa leitura disso tudo, contar com supervisão, na sua própria capacitação, ele vai aprender a observar toda essa variabilidade, conseguir colocar cada coisa aí na sua caixinha e fazer esse diagnóstico da melhor forma possível. O que a gente precisa, enquanto profissionais, é sempre buscar capacitação, buscar supervisão, tentar atuar em equipe, mesmo que você trabalhe sozinha no seu consultório, tentar fazer uma conexão com um consultório próximo, com uma colega próxima, não deixar esses pais perdidos, fazer você o contato com o profissional. Então, entre em contato você com o profissional, conversa com esse pai, né, da importância de ser um profissional X, entre em contato você com esse profissional, conta o caso, pede para que ele avalie, conversa com ele,
para que esse pai possa ter uma união aí das avaliações, né? Uma avaliação em equipe, mesmo que esses profissionais não estejam no mesmo local, uma aproximação temporal dessas avaliações também, e que isso possa facilitar a conclusão desse caso, para que esses pais não fiquem perdidos aí no tempo e no espaço, e essa criança possa ter a conclusão diagnóstica aí fechada depois por um profissional também especialista, médico especialista em autismo, se essa for a conclusão de psicólogo, fone, TO, né? Porque o médico também tem que ser especialista, se não tiver um médico na equipe, né? Aqui no Instituto, a gente não tem um médico aqui, e aí a gente fez exatamente essa dica que eu tô dando aqui pra vocês. A gente gostou de um determinado médico que atendeu a nossa equipe, e a gente começou a trabalhar com este médico, né? A gente começou a trabalhar com esse médico. A gente manda para ele, a gente discute casos com ele, e ele praticamente atende quase todos os nossos pacientes aqui no Instituto. E ele não tá aqui, ele é aqui de pertinho, né, da nossa região, aqui também da Zona Norte. E ele passou a ser a nossa referência. Então, tanto ele manda pra gente, quando ele inicia as avaliações lá, ele manda pra gente já pedindo avaliação multidisciplinar, quanto a gente manda pra ele pedindo, quando a gente finaliza, né? A gente finaliza as avaliações e a gente já manda pra ele, porque é muito importante que o médico também seja especialista, tá? Então, vamos acabar com essa história de médico, especialista, tá? Tem cardiologista especialista em várias técnicas aí do coração, assim como tem gastroenterologista especialista em várias coisas, então psicólogo também, médico também, tá? Então vamos ver aqui se tem alguma pergunta que eu possa responder dentro do tema. A Tati está dizendo que tem poucos centros especializados e poucos profissionais especializados em aba aqui no interior. Então, tem, e a aba não tem nada a ver com diagnóstico, tá? A aba tem a ver com intervenção. As pessoas especializadas em diagnóstico, que é a fase inicial, tá? Antes de partir para a intervenção, são profissionais especializados em desenvolvimento, em avaliação, no caso da psicologia, em avaliação psicológica, especializadas em TEA. Então, por exemplo, tem clínicas que são especializadas em aba e não fazem diagnóstico, tá? Tem muitos centros que não fazem diagnóstico. Aqui na Zona Norte, por exemplo, tem vários. Tratam, fazem intervenção, são especializados na ciência aba, mas não fazem diagnóstico. Às vezes até tem pais que se frustram, porque vão até lá, vocês fazem avaliação de autismo? Sim, mas é avaliação de repertório, avaliação comportamental, avaliação para intervenção. Então cabe aos centros explicarem qual avaliação você quer. Você quer avaliação diagnóstica? Você já tem laudo? E às vezes até, bem polêmico isso, mas não explicam direito, né? Intervenção precoce é o que importa. Fazem lá o repertório. Eu já tive pacientes que vieram aqui para avaliação multi assim: olha, fui em determinado lugar, que não cabe o nome, e avaliação para autismo, me venderam a avaliação, eu fiz. Chegou lá um calhabaço desse tamanho, ao final sugeriram 40 horas pro meu filho, mas não tinha conclusão, não tinha HD, eu precisava levar no psiquiatra, eu precisava mandar pro convênio, e só sugeriram 40 horas pro meu filho. Eu não sei o que o meu filho tem, não sei qual a hipótese deles, mas por que sugeriram 40 horas pro meu filho? Aí eu fui perguntar: não, mas eu quero saber se meu filho é TEA ou não é TEA, o que. Não, isso a gente não faz aqui, a gente fez a avaliação do repertório. Então, assim, a avaliação para o autismo existem várias, existe avaliação de repertório, existe análise funcional, existe avaliação diagnóstica. Então a gente também tem que saber, será que os pais têm que saber pedir? Não sei se os pais têm que saber pedir, o profissional tem que saber tentar entender o que esse pai está precisando, e é nossa obrigação explicar. Bom, gente, eu entrei um pouco atrasada, nossa live vai ser um pouquinho menor hoje, porque eu tô em atendimento, eu vou dar uma supervisão daqui a pouquinho. A psicopedagoga
Marli Lima tá perguntando se os psicopedagogos também auxiliam. Legal sua pergunta. Aqui no Instituto, a nossa equipe multidisciplinar conta com a psicopedagoga Lucélia. Nós temos alguns formatos de avaliação multidisciplinar. No formato acima de 7 anos, a equipe conta com neuropsicóloga e psicopedagoga. Abaixo de 7 anos, não, tá? Não tem psicopedagoga. Lembrando que o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele tem alguns critérios, critério A, B, C, D e E. E dentre esses critérios, não tem nenhum critério que é educacional, né? Então, não tem nenhum critério relacionado a questões intelectuais ou pedagógicas, tá? Então, os critérios A, comunicação social, baixa na comunicação social, e B, comportamentos repetitivos, estereotipados, enfim. Então, a questão intelectual, ela não é um critério, tá? Então, tanto a avaliação neuropsicológica quanto a avaliação psicopedagógica, elas são complementares para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Elas não são essenciais, elas são complementares. E por conta disso, a gente utiliza o serviço da neuropsicologia e da avaliação psicopedagógica acima de 7 anos, porque a gente já tem mais instrumento para avaliar diagnósticos diferenciais e para a gente complementar essa avaliação, tá? Mas não é essencial para o diagnóstico. Por conta disso, até inferior à idade que a gente não tem tantos instrumentos, a gente não utiliza. Então, uma psicopedagoga pode fazer uma avaliação e suspeitar, né, levantar essa HD? Pode sim, tá? Mas como? Quando os pais vêm procurar a avaliação multidisciplinar, eles, em geral, estão procurando um serviço de avaliação em saúde. Aqui no Instituto de Psicologia, isso não é feito pela psicopedagoga. Mas não quer dizer que uma psicopedagoga em seu consultório recebeu uma criança com um pai, que a criança não está aprendendo, enfim, que chega com outra queixa. E aí ela recebe aquela criança. O pai não menciona nada. E ela tá ali avaliando, e ela chega nessa suspeita que ela não possa fazer, tá? Então é bem diferente de ela dizer, olha, eu faço esse serviço de avaliação diagnóstica de TEA, ela recebeu a criança e ela avaliou, né? Então, assim, um serviço receptivo e um serviço ativo, tá? Mas de qualquer forma é importantíssimo, porque a psicopedagogia é entrada, as crianças em geral têm dificuldades, então os pais vão procurar, os pais fazem muita confusão, tá com problema na escola, procura uma psicopedagoga, né, só por ser problema na escola e não necessariamente problemas de aprendizagem. Então eu acho que é importantíssimo que as professoras e as psicopedagogas, o pessoal da educação, tenha esse tipo de conhecimento, porque vai saber orientar, vai poder encaminhar para uma equipe multidisciplinar, se for o caso, vai poder orientar esses pais, tá? Então, aqui a Lucélia, quando ela recebe, ela encaminha para a equipe multidisciplinar. Se for acima de 7 anos, ela mesma vai fazer parte, mas sozinha não. Aqui nenhum profissional faz sozinho, a gente faz sempre em equipe, tá? Espero ter respondido. Bom, gente, era isso. Eu vou finalizando a nossa live por aqui, porque hoje tá muito corrido, mas eu acho que eu falei aí os 3 motivos para... Acho que eu falei aí os 3 motivos para demora. Ampla variabilidade nos sintomas, carência de profissionais especializados e carência de centros especializados com equipes, tá? Tô vendo aqui a Denise perguntando se a live vai ficar gravada. Todas as aulas aqui de terça e quinta ficam gravadas por 7 dias do dia da live e depois vão direto para a comunidade Diagnóstico TEA lá na Hotmart, pelo aplicativo da Sparkle, da Hotmart Sparkle, e aí ficam pelo sistema de assinatura, R$15 por mês, vocês têm acesso a todas as aulas sobre diagnóstico que eu já dei aqui, e aí a mensalidade, R$15 por mês, vocês têm acesso a todas as aulas de diagnóstico que eu já dei aqui, tá? Já tem mais de 75 aulas lá. Tá bom? Então, quem quiser assistir de graça tem 7 dias para assistir, depois só pela comunidade. Tá bom, gente? Tchau, tchau, até quinta.